Módulo 5, que você acompanha na página 16 do seu livro, nós vamos entrar nesse estudo Getsemane, prensa de óleo. O porquê o nome Getsemane tem tudo a ver com o episódio que vai acontecer com Jesus, segundo o que narra aí o escritor Lucas, no capítulo 22, no versículo 44. Vamos estar analisando essa palavra Getsemane dentro de sua etimologia no original. Então essa palavra vem do hebraico, né, da língua hebraica. Getsemane significa prensa de óleo. Então esse é o significado de Getsemane, prensa de óleo. Segundo Collock, ele diz, desde que o óleo é usado na Bíblia para simbolizar o Espírito Santo, pode-se dizer então que o jardim é onde o Espírito de Deus foi esmagado. Abre aspa, fecha aspa. É claro que o Espírito Santo de Deus é Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e não tem como Deus, de maneira literal, ser esmagado. Aqui é uma simbologia. Por quê? Através do significado do nome Getsemane, nós vamos entender que ali era um jardim onde existia uma plantação de oliveiras. A árvore oliveira é onde se produz as azeitonas. E nós sabemos que as azeitonas eram colocadas ali em um espremedor da época. Essas azeitonas, elas eram espremidas até sair o precioso óleo delas. Então, para que esse óleo fosse retirado das azeitonas, elas eram colocadas em uma prensa, aonde elas eram espremidas, apertadas, até sair o precioso óleo. É por isso que Collock faz essa comparação de maneira tipológica, simbólica, apontando para o Espírito de Deus que foi esmagado no Getsemane. Por quê? Assim como as azeitonas eram colocadas na prensa, eram esmagadas e através desse processo se retirava esse líquido precioso, sabemos que esse líquido, né, esse óleo, era usado para a unção de sacerdotes, reis, profetas, juízes, era usado para a santificação, né? A separação até mesmo dos utensílios da casa do Senhor. Esse óleo era usado também para a iluminação da época, como do candelabro do templo, como as lâmpadas existentes da época. E o óleo sempre foi usado para simbolizar o Espírito Santo. Então, aqui é uma simbologia que o Espírito Santo estava sendo esmagado. Então, nós vamos voltar para o livro de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 42 que diz, né? Jesus chamou 3 discípulos, os seus mais íntimos, revelou a situação para eles, dizendo: olha, eu estou profundamente angustiado, orem comigo, estejam comigo aqui. E eles até foram com Jesus para o Getsemane. Mas quando chegaram no Getsemane, eles adormeceram. Eles adormeceram. Eles pegaram num sono profundo. E aí Jesus está orando sozinho ao Pai, dizendo: Pai, se queres, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo o seguinte: o cálice está simbolizando o quê? Jesus ele teria que cumprir a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Segundo o que foi registrado no Evangelho de João 3,16. Que ele deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era da vontade do Pai que Jesus morresse em nosso lugar. Era da vontade do Pai que Jesus então pagasse a nossa dívida. Dívida essa falando a respeito do pecado, é uma simbologia, ok? Então aqui nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus vai ser esmagado. Por quê? Precisa-se um precioso óleo sair de Jesus. Este óleo é o seu precioso sangue, conforme está escrito na primeira epístola de João: se andarmos na luz, como ele também está na luz, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o
pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Então, olha que interessante. O sangue de Jesus Cristo é o que nos purifica de todo pecado. E é exatamente esta oração que Jesus vai fazer para o Pai. Se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Agora, se não for possível, se eu tenho que realmente executar esta obra, né? Se eu tenho que executar esta missão, se eu tenho que ir até o fim, seja feita a tua vontade. Jesus estava numa pressão muito grande. Quando ele voltava, né, ele viu seus discípulos dormindo e ele os chamava novamente para estar com ele em oração, né? É claro que o Evangelho de Lucas ele vai narrar algo interessante no capítulo 40, no versículo 44, ok? E no versículo 43, olha o que diz. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Jesus não estava sozinho no Getsemane. Apesar dos discípulos irem até com Jesus no Getsemane, eles foram com Jesus até lá, eles ouviram a petição de Jesus, eles ouviram o pedido que foi feito a eles, porém, na hora da intimidade, na hora da oração, ficou só Jesus e o Pai, porque eles adormeceram. Que a nossa intimidade com Deus, que o nosso propósito em cumprir a vontade de Deus não dependa de ninguém. Porque a nossa intimidade não pode depender das pessoas. Olha que interessante. No versículo 44, Jesus estava em agonia e posto em agonia. Essa palavra agonia, ela significa luta pela vitória, exercício ginástico, luta romana. O segundo significado significa de lutas e emoções mentais, severas agonia e angústia. Jesus estava em uma luta espiritualmente falando por nós, por toda a humanidade. Era uma batalha espiritual. Ele estava passando por um momento difícil, claro, como Deus, ele sabia da perfeita e agradável vontade de Deus, até porque essa vontade fazia parte da sua própria vontade, porque ele também era Deus. Porém, como homem, ele está sentindo uma profunda angústia. Essa angústia é causada por emoções mentais muito fortes, uma angústia profunda, um sentimento, né, muito forte que estava permeando ali dentro de Jesus. Então Jesus, quando ele esteve nesse momento sozinho, porque os discípulos estavam com ele, mas no momento da oração ele estava sozinho. Os discípulos até acompanharam, mas no momento da intimidade ele estava sozinho. Existem pessoas nas nossas vidas que vão até acompanhar o nosso ministério até certo ponto. Porém, todavia, nos momentos mais difíceis e aonde nós estamos ali naquele momento com Deus, é nós e o Espírito Santo que estaremos ali só. É claro que Deus não nos deixa só. O próprio Espírito Santo, o próprio Deus estava com Jesus. E no versículo 43 diz que um anjo foi enviado para o consolar. Olha que lindo. Somente em Lucas é visto isso. Então, o anjo foi lá para consolar Jesus, porque o momento que ele estava passando, humanamente falando, era um momento difícil. Era um momento de angústia. Ele levou até mesmo os 3 principais discípulos para estar com ele nesse momento difícil, para estar ajudando ele em oração, porém eles adormeceram. Então nós não podemos estar colocando a culpa em A, ou B, ou C. É tudo permissão de Deus, tudo faz parte do propósito de Deus. E aí Jesus vai fazer uma oração linda. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu sei o que me espera, dor, humilhação, desprezo, a cruz. Mas se for possível, se for da tua vontade, mas se não for da tua vontade, que esse cálice não se passe de mim, sem que eu beba, Pai, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui, mesmo nesse momento difícil, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Essa é a oração de Jesus que ele faz no Getsemane. É interessante que no versículo 44 diz que ele estava em agonia e ele orava mais intensamente. É nesses momentos de tristeza profunda que tem que aumentar a nossa intimidade com Deus.
É nesses momentos onde pessoas vão até certo ponto com você, mas em certos momentos essas pessoas elas não estão mais com você. É nesse momento que você não deve parar. É nesse momento que você tem que orar ainda mais intensamente. Que a nossa intimidade com Deus, que o nosso propósito, que é fazer a vontade de Deus, não dependa de outras pessoas, mas que nós possamos fazer a vontade de Deus independente das situações que nós estivermos enfrentando no nosso dia a dia. Independente se tem A ou B do nosso lado. O que nós podemos ter certeza é que o Espírito Santo de Deus, ele estará do nosso lado, e é tão prova disso, né? Tão prova disso é o texto que nós estamos lendo, que no versículo 43 diz que um anjo desceu do céu para confortar Jesus. Era uma resposta à oração de Jesus, o Pai dizendo: você vai fazer minha vontade, mas eu estou contigo até o fim. Você vai fazer a minha vontade, e a minha vontade não é essa vontade sua humana. A minha vontade é que realmente as azeitonas venham ser colocadas na prensa, a prensa esprema essas azeitonas e que esse líquido precioso, esse azeite saia para o que for útil, que é a salvação de todo mundo. Então aqui nós vemos que Jesus estava numa agonia tão profunda que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Então, Jesus estava empenhado em combate, tá? Combate emocional, combate espiritual, ok? Por quê? Porque estava chegando o momento da crucificação, o momento de Jesus, né? Cumprir de uma vez por todas, né? Seria o ápice do seu ministério aí, seria o ponto principal do seu ministério, que não era apenas pregar, mas também morrer pelos pecadores, tá? Então Jesus agonizou, né, segundo Pink, comentarista, sobre o que ele teria que passar, sentindo o que estava a ponto, né, a acontecer, que Jesus estava a ponto a morrer pelos pecados de toda a humanidade. E para mostrar que a Bíblia é tão fantástica no que ela narra, que esse acontecimento, né, raro, como menciona Lucas 22:44, Jesus transpirando sangue, ele existe, tá? Esse termo, né, que é usado na medicina, o termo médico para esse acontecimento, o suor como sangue, é hemorridroses ou hematidroses, que tem sido visto em pacientes que experimentaram um extremo estresse, choque nos seus sistemas, né? O que acontece? Os capilares em volta dos poros suados tornam-se frágeis e começam a pingar sangue através do suor. Então o suor, como é visto na imagem, se transforma em sangue, né? Através dos capilares em volta dos poros suados, eles ficam frágeis e começam a pingar sangue, né, em suor. Isso foi visto em uma jovem de 21 anos que chegou a um hospital da Itália com um líquido vermelho escorrendo pelo seu rosto e pelas suas mãos sem ferimentos aparentes. Depois dos médicos fazerem diversos exames e confirmarem que o fluido de sangue era o quê? Era uma condição extremamente rara, chamada hematidrose, que ocorre quando as veias capilares debaixo das glândulas sudoríparas se rompem e fazem com que o sangue se misture com o suor. Então, quando acontece aí, né, esse choque de emoção, esse choque, né, de extremo estresse, acontece exatamente o que aconteceu com Jesus no Getsemane. A pessoa começa a suar sangue. Isso é um fenômeno raro, mas que é comprovado pela ciência, que a passagem de Lucas 22:44, ela é verídica. Jesus estava
num momento tão estressante, num estresse extremo tão grande, numa agonia tão profunda, conforme menciona a Bíblia, que ele estava suando até sangue. Olha o que Jesus Cristo ele enfrentou, né, por nós. É por isso que nós devemos o amar. Não é porque ele vai nos dar uma bênção, é porque ele já nos deu uma bênção, a salvação em Cristo Jesus. Agora nós vamos entender como era a cruz da época. Há 3 tipos, pelo menos, de cruzes aí, desde aqueles tempos. E havia a cruz em X, né? Que é chamada cruz de Cussata. Cruz de Santo André, segundo a tradição, que ele morreu em uma cruz de Cussata, é uma cruz em formato de X. Nós temos também a cruz comissa, é a cruz em forma de T. Cruz de Santo Antônio, dizem ser referente ao deus Tamuz, a letra Tai. Faz, segundo a tradição e o costume, diz que essa cruz é uma referência ao deus Tamuz. E a cruz imissa, que conforme a tradição afirma que foi usada na morte de Jesus. Cruz cuja tradição afirma ser usada na morte do Senhor, conforme Irineu escreveu, ok? Olha só que interessante. Conforme as descrições também que aparecem em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Vamos ver um desses relatos no Evangelho de Lucas, né? Capítulo 23 e o versículo 38. Olha o que diz. Também sobre ele estava esta epígrafe, com letras gregas, romanas e hebraica. Este é o rei dos judeus. Então, diz que acima, se estava acima, tudo indica, né? Que esse era o modelo de cruz que era usado na época. Aqui nós temos a cruz, o Staurus. Literalmente é uma estaca, um pau pontiagudo, né? Esse é o Staurus que era usado aí para crucificação. Jesus provavelmente deitou sobre ele, né? No momento da crucificação. E existia o patibulum, que era a travessa, né? Que era essa outra parte aqui da cruz, né? Então Jesus provavelmente ele levou o patibulum, ele não levou a cruz toda. E quando ele chegou, ele deitou sobre essa cruz, aonde ele foi crucificado. Aqui nós vamos falar sobre o sofrimento que Jesus passou antes mesmo de chegar à cruz. Antes de chegar na cruz, Jesus passou por alguns castigos. Um desses castigos era ele estar amarrado a um tronco como esse de madeira, aonde um legionário, né, um carrasco romano, ele tinha a missão de chicotear Jesus. É exatamente isso. Jesus foi chicoteado antes de levar a cruz. Como era esse chicote? Cabo de madeira, as suas tiras feitas de couro, só que não era só couro. Havia pedaços de ossos no meio desses couros aqui, né, entrelaçados com couro, havia pedaços de ossos e bola de metal. Olha só, pedaços de osso e bola de metal nesse chicote. Quando esse legionário romano ele batia em Jesus, imagina como ficava a costela de Jesus ao receber essas chibatadas. Então toda essa flagelação se efetua com tiras de couro, múltiplas são as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos, com chibatadas à pele e já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe
Jesus reage em um sobressalto de dor. É claro que as forças se esvaem, o suor sua frio, né? Imagina o sofrimento de Jesus neste momento recebendo essas chibatadas. Imagina o sofrimento de Jesus antes mesmo da cruz. Não é à toa que ele está no episódio do Getsemane muito angustiado, porque ele sabia de tudo isso que ele iria enfrentar. Após Jesus enfrentar zombaria, escarnio, a coroa de espinhos sobre o seu crânio, as chicotadas no madeiro, ele tem que levar a cruz. O patibulum, como nós estudamos e vimos no slide passado, é essa trave que Jesus carrega até o Monte da Caveira, o Gólgota, aonde ele vai ser crucificado. Esse patibulum, né, ele tem cerca de 1,5 m a 1,80 m e pesa de 40 a 60 quilos. Então imagina o sofrimento de Jesus. Alguém que já passou pela coroa de espinho, alguém que já passou pelas chicotadas e ainda tem que levar esse peso até o Gólgota. É claro que nós vemos aí um Simão Cirineu ajudando Jesus a carregar a cruz, porque em certo momento ele está tão cansado, né, tão fragilizado, que ele não consegue levar essa cruz. Porém, Jesus foi obrigado a carregar essa cruz, teve alguém para o ajudar. Até nesse momento nós vemos que Deus é bom, Deus nunca nos deixa sozinho, né? Mesmo nas piores situações, ainda teve alguém para ajudar Jesus a levar a cruz até o Gólgota. E segundo a tradição, segundo o que está escrito nos evangelhos, segundo o relato de Irineu, Jesus foi crucificado nesse tipo de cruz, pois a sua acusação estava sendo colocada acima da sua cabeça. Há quem diga que também pode ter sido este modelo de cruz, porém, a mais aceita até o exato momento é esse modelo. A acusação estava escrito em hebraico, em romano e em grego: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Imagina isso, Jesus estava com a sua acusação em cima da sua cabeça. Porém, na cruz, Jesus ele vai ganhar alguém para o reino. Jesus vai ganhar um ladrão. Imagina esse ladrão na cruz vendo Jesus e todos aqueles fariseus, saduceus e toda aquela multidão que estava ali acompanhando essa crucificação. E bem nesse momento, né, imagino eu como pregador, que esse ladrão viu essa acusação e ele disse: poxa, ele é o rei dos judeus, né? Ele é o filho de Deus. E ele diz, ele vai defender Jesus na cruz, né? Jesus não fica sozinho nem mesmo neste momento. Há pessoas zombando dele lá embaixo, dizendo: se tu é o filho de Deus, desça dessa cruz. Se tu é o filho de Deus, desça daí que nós vamos acreditar em você. Salvou os outros e agora quem poderá te livrar, né? Não consegue salvar a si mesmo, você que salvou aos outros, você que destruiria o templo em 3 dias e edificaria outro templo, né? Apenas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. E aí Jesus na cruz, ele vai ser defendido por um desses ladrões que vai se arrepender e dizer até mesmo ao seu companheiro: olha, deixa esse homem em paz, porque nós merecemos estar nessa cruz. Nós merecemos estar crucificados, mas este homem nada fez. Nós somos culpados de todos os nossos delitos, mas este homem é inocente. E aí ele vai se dirigir a Jesus e vai dizer: lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então o Pai nunca deixou Jesus sozinho. Então nós podemos imaginar o sofrimento que Jesus vai passar na cruz. O sofrimento que Jesus vai sentir na cruz. Os médicos, eles descrevem essas dores. Os médicos fazem um diagnóstico sobre as dores que Jesus estava sentindo,
sobre o que estaria acontecendo com o seu corpo através desse sofrimento todo. Os carrascos, então, eles pegam pregos, né? E eles pregam as mãos e os pés de Jesus. Esses pregos eram longos, pontudo e quadrado. E através desses golpes, né, na mão, o nervo mediano foi lesado. Isso é um diagnóstico médico. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se como uma língua de fogo pelos ombros, lhe atingindo o cérebro. Consta-se experimentalmente, com frequência, o nervo foi destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Olha só o que Jesus enfrentou por mim e por você. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento vibrará, despertando dores deslacerantes. Imagina isso. Jesus foi erguido ao madeiro com suas mãos e seus pés pregados. Imagine o suplício que durará 3 horas. Isso é um diagnóstico sobre os sofrimentos que Jesus enfrentou por nós na cruz, o que ele passou por nós. Aqui nós temos uma imagem do tamanho dos pregos, né? De 5 a 7 centímetros. Alguns chegam a dizer que tinha 13 a 18 centímetros. Esse prego, ele não foi, né, inserido aqui na palma, tá? Ah, mas a Bíblia fala que foi na mão. É que essa parte do pulso fazia parte da mão, segundo o costume, né, do tempo de Jesus. Mas na verdade foi o pulso, então, tá? Que foi colocado aí esse prego, até porque a mão não aguentaria, ela se rasgaria, principalmente quando Jesus foi levantado aí a sua cruz. Aqui nós vemos os pés de Jesus, o momento marcante, quando o prego ele entra nos pés de Jesus, prendendo os pés de Jesus ao madeiro, né? Imagina a dor, imagina o sofrimento que Cristo passou por nós. Então os médicos, eles retratam sobre o sofrimento que Jesus passou na cruz e como o corpo dele estava reagindo. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Não só os músculos dos braços, mas também os músculos do abdômen, em ondas imóveis. Né? Em seguida, aqueles entre as costelas, as do pescoço, e os respiratórios também começam a falhar. A respiração se faz de pouco a pouco mais curta. O ar entra, né, nos pulmões. Jesus até respira como um ápice dos pulmões, mas ele tem ao mesmo tempo sede de ar, porque o ar entra no pulmão, o pulmão está cheio de ar, mas não pode mais esvaziar-se. A sua fronte está impregnada de suor. Jesus recebeu vários golpes no seu crânio, ainda com uma coroa de espinho. Os seus olhos saem fora de órbita, né? Por causa das dores, né? Essas dores possivelmente podem ter martelado o seu crânio. E lentamente Jesus está fazendo um esforço sobre-humano. Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés e esforça-se a pequenos golpes e se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos dos tórax se destecem, a respiração se torna mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Para que Jesus está fazendo esse esforço? Porque ele quer falar. E quando ele quer falar, então ele tem que dar uma levantada. Ele tem que se esforçar para falar. Porque ele está passando por uma asfixia
porque os pulmões estão cheios de ar, mas ele não consegue se esvaziar, né? Então, para que Jesus está tendo esse esforço? Para falar. E aí Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Conforme menciona Salmos capítulo 22, onde diz que pelos transgressores ele intercedeu. Mesmo nesses momentos mais difíceis que Jesus estava passando na cruz, mesmo nesses momentos de dores, ele ainda intercedeu por todos aqueles que estavam o insultando, por todos aqueles que estavam o crucificando. Jesus, então, ele achou forças, né? Aqui nós estamos mostrando a imagem de Jesus na cruz, a posição dos braços. E o esforço que ele fazia para respirar, ele tinha que subir, tá vendo? Olha o movimento que ele fazia com os seus pés que estavam aqui cravados no madeiro. Ele subia, né, para ter condições, né, que ele estava quase morrendo por asfixia, falta de ar, mas ele ainda assim achou, né, forças para subir, né, fazer aquele movimento, subir um pouco, encher os pulmões, né, ainda que estava difícil de respirar, e falar algumas frases. Uma delas foi: perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Nessa imagem nós vemos a imagem do pulmão de Jesus, quanto esforço ele fez para interceder por nós, quanto esforço ele fez para falar com aquele ladrão na cruz e receber ele, né, de braços abertos através da sua graça, dizendo: hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque o ladrão disse: lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então Jesus, ele teve forças suficientes, se esforçando, mesmo travando uma luta aí com a asfixia. O seu pulmão estava, né, com muito ar, mas esse ar não estava saindo. Então Jesus tinha que subir, se esticar. Imagina a dor nos nervos, as dores nas mãos, nos pés. Imagina o que Jesus enfrentou por você e por mim. Nós nos vemos no próximo módulo, módulo 6, da nossa aula de Cristologia. Que Deus continue abençoando a todos e até o próximo módulo.